Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Chegamos à sexta-feira, né? E o povo diz o quê? Sextou. O povo que trabalhou a semana toda, estudou e teve muita atividade, não vê a hora de chegar sexta para descansar. Alguns estão encerrando o expediente, né? Quem começou mais cedo, alguns estão quase perto de encerrar, outros vão começar ainda porque trabalha mais tarde. De qualquer forma, tenha uma boa tarde, um bom dia de trabalho, tá bom? Que Deus te guarde. E você que é meu inscrito, muito obrigado, porque você está assistindo o meu conteúdo, você dá valor àquilo que eu posto aqui, eu fico muito feliz, é como se fosse um salário para mim, e que você inscrito faça outros inscritos para mim, tá? Compartilhando meus conteúdos, que ó, gente, modéstia à parte, a cada dia que passa tão melhor, tá? Eu tô sempre procurando me aprimorar mais, melhorar mais, né, para trazer uma coisa de qualidade para você. Esse conteúdo aqui não é feito de qualquer jeito, é muito bem pensado, é muito bem escrito, né? É muito bem postado, porque eu sei que a pessoa que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo, gosta de coisa boa. E eu quero poder dar o melhor para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por você que se inscreveu e você que está passando por acaso, conhecendo hoje, tá rolando a tela aí procurando um conteúdo bom, você acertou, você tem bom gosto. Meu nome é Ana Maria e eu tô aqui para te trazer coisa muito boa. E hoje, gente, eu venho com um assunto muito bom. E eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários e até identifique de onde você está me assistindo. Me diz uma coisa: você gosta de uma informação? De um conhecimento? Você tem sede de conhecer as coisas? Quando alguém te informa alguma coisa, tem alguma coisa para te contar, você esfrega a mão e diz assim: ai, não vejo a hora de saber o quê? Já aguça aquela curiosidade, né? Porque é uma coisa que o ser humano ele tem muita curiosidade quando alguém diz que vai contar. Você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que busca conhecer as coisas, se informar. O que você acha que é a informação e o conhecimento? É tudo igual? São coisas parecidas? Tem diferença ou não tem? E eu vou te falar aqui hoje nesse vídeo. Eu andei fazendo uma pesquisa aqui, né, no nosso dicionário aqui virtual, que todo mundo consulta, a respeito do que significa a palavra informação e a palavra conhecimento. Porque, gente, acredite, até o dia de hoje, antes de eu postar esse vídeo, eu jurava que informação e conhecimento era a mesma coisa. Mas não é. São parecidos, tem uma linha tênue, mas são diferentes uns do outro. E eu fui buscar o conceito, a definição do que é um e o outro e em qual situação aplica. E eu vou falar sobre isso porque isso aqui é o que vai permear todo o meu vídeo, tá bom? Olha, gente, de acordo com a minha pesquisa que eu fiz, o que é uma informação? São dados processados e organizados, né? Aqueles dados que foi bem feito, que a pessoa ali pesquisou, viu uma base física, não é de acordo com o que eu acho, né? É de acordo com o que realmente acontece, enquanto que conhecimento é a aplicação dessa informação através da experiência e da reflexão. Ana Maria, que raio que é isso? Eu não entendi nada, agora você deu um nó na minha cabeça. Realmente, eu tô começando a estudar a diferença agora sobre isso. E eu quero até poder, posteriormente, fazer um vídeo até melhor explicando mais. Mas o que eu entendi, né? Como aqui é um vídeo onde eu compartilho coisas, ideias, o que eu acho, o que é verdade, o que não é, e as opiniões de vocês também. Ó, aqui tá dizendo o quê? Que a informação são os dados que já foi agrupado, para você saber. Mas o conhecimento é quando você pega esses dados e você usa na sua vida prática. O conhecimento não é simplesmente saber alguma coisa, é você aplicar aquilo ali, prestando atenção numa reflexão e vivendo uma experiência com aquilo que você se informou. Ficou claro? Ou será que deu um nó? Se por acaso deu um nó, pega o vídeo e reveja de novo para você poder degustar cada palavra que eu tô falando, que eu fui bem explícita, expliquei bem direitinho. Foi difícil para mim entender. Então, informação. Você fica sabendo que, por exemplo, uma informação. Você fica sabendo que o Brasil, ele tem uma determinada quantidade de rios, né? De rios, de a parte fluvial. Essa informação, ela foi feita baseada em quê? No que eu acho? Alguém acha que o Brasil tem rio. Não, alguém foi lá, viu, pesquisou, colocou dados, estatística, foi lá, marcou, numerou.
Eu estou falando de coisa de base, né? Não estou falando de achismo. Então, a pessoa fez partindo do princípio que ela foi ver aquilo lá. Agora, o que é o conhecimento? É eu pegar tudo isso aí que eu sei e colocar em prática. Eu acho que agora deve ter dado uma melhorada, né? E caso não melhorou, você se aprofunda um pouco mais no tema, porque a minha ideia aqui não é explicar definições de conhecimento e informação. Eu só estou dando isso para introduzir o meu vídeo. Mas o que eu quero assinalar aqui, o que é o tema aqui do meu vídeo? É eu poder falar o quanto que a informação e o conhecimento é importante na vida de um ser humano, enquanto que a ausência dele também faz muita falta, né? Causa muito prejuízo. Então, ó, nós estamos vivendo numa época que a cada dia as pessoas são bombardeadas, né? Se você liga o rádio, você liga a televisão, que é um meio de comunicação de massa, agora você tem também, né, as redes sociais, né, que traz muita informação também, muito conhecimento. Traz os dois, né? Porque você também vê a parte prática. Você vê pessoas fazendo coisas, né? Mostrando e até mesmo ensinando coisas, né? Por isso que eu digo que a internet é uma bênção. Então, toda hora, gente, a gente é bombardeado. Liga a televisão, você ouve uma coisa, você aprende alguém fazendo, você vê alguém fazendo alguma coisa, ensinando. O rádio é a mesma coisa, o YouTube é a mesma coisa, as outras redes sociais a mesma coisa. Eu vim de uma época, gente, que o conhecimento a gente extraía através de onde? Da televisão, né? Quando a gente ouvia notícia, um documentário, como até hoje tem, a televisão ainda hoje é assistida, através dos livros, né? Das enciclopédias, livros de escola, através do jornal impresso, né? Porque a gente lia jornal também, apesar que o jornal impresso era uma coisa que não era acessível para as classes mais pobres. Não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar jornal impresso. Mas tinha aquelas pessoas que ainda conseguia comprar para saber notícia, né? O diário oficial, essas coisas. E o diário impresso agora, o que tem no diário impresso está no diário eletrônico, tá bom? Então era assim, quando eu vim da minha época de criança. Só que de lá para cá, gente, muita coisa mudou. Apesar que ainda existe o rádio para informar, para dar as notícias, a televisão, ainda existe alguns jornais impressos sim, né? Principalmente aqueles de venda de imóveis, de alguma coisa, que eu sou de uma época. Tem também a televisão para você assistir os programas, documentários, né? Coisas também de receita, de como você fazer. Aqui a gente tem também a internet, que a internet largou mais isso. Pegou tudo isso aí que tem na televisão, no rádio, e colocou tudo dentro de vamos dizer, de um combo, né? E melhorou mais ainda a vida das pessoas. Gente, isso é uma bênção. Só é a gente saber selecionar aquilo que a gente quer se informar e aquilo que a gente quer conhecer. Tá certo que tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, né? Que quando a gente é jogado essa rede para você buscar conhecimento, seja qual for o meio de comunicação, de massa ou não, ou alguns mais reservados, é lógico que numa rede vem todo tipo de peixe. Peixe bom, peixe ruim. E nessa rede pode vir também coisas ruins, que cabe a você selecionar. Mas o conhecimento, gente, trouxe muita coisa para a vida das pessoas. E eu assinalei algumas coisas aqui. Por exemplo, conhecimento vale ouro. Uma pessoa saber fazer uma determinada coisa a partir das informações, num lugar onde ninguém sabe, ela fica sendo o rei, né? Naquele lugar. Como assim, Ana Maria? Qualquer coisa que você conhecer fazer, você é uma pessoa que você sabe fazer um móvel, uma cadeira, num lugar onde ninguém sabe fazer, você sabe trabalhar com marcenaria, com serralheria também é outro exemplo, você sabe fazer um portão, você sabe fazer uma cerâmica. Gente, aquilo ali, que é o conhecimento, que é o prático, aquilo ali vale ouro. E você pode vender aquilo ali. Quantas pessoas aqui na rede, na internet, vendem os seus conhecimentos? Elas ensinam coisas práticas. Aqui você cansa de ver pessoas ensinando como que faz uma receita, como que faz isso, como que se faz aquilo. E tem também as informações que você pode pegar, igual eu fiz agora há pouco, né? Que eu fui da nossa enciclopédia aqui virtual e fui lá e peguei informação. Gente, o conhecimento salva. Liberta a pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa está escravizada num lugar, né? Ou numa situação, e ela toma conhecimento que ela pode se livrar daquilo, que ela pode sair daquela situação, aquilo liberta ela. Quantas vezes, quando você passou a conhecer uma coisa, você deixou de fazer da maneira atrasada e começou a fazer de uma maneira melhor, você conseguiu fazer mais rápido e às vezes até gastando menos.
Isso não te libertou da mediocridade? Isso não te libertou, né, de gastar de repente muito? Isso não te libertou de repente de você gastar muito tempo, enquanto que você pode fazer uma coisa num determinado mínimo, né, de tempo possível? Como que o conhecimento não liberta? Outra coisa, o conhecimento, assim como a informação, porque eu estou falando dos dois, os dois também, apesar de ter definições diferentes, eles estão intercalados também, né? Porque depois da informação, em seguida vem o conhecimento. E o conhecimento, ele não vem antes da informação, né? Porque para que se tenha um conhecimento, qual é a função? A função prática do conhecimento é resolver problema. Quando você tem um conhecimento, você está resolvendo um problema. Ora, você tem um conhecimento de que tal remédio vai acabar com a queda de cabelo, um exemplo. Aquilo ali acabou com o problema. Chegou o conhecimento, o problema acabou, porque ele vai ser usado de maneira prática. Mas antes disso, veio a informação inerente àquele conhecimento. Os dois, gente, eu considero como se fosse a perna direita e a perna esquerda. Eles estão juntos. Outra coisa, quando uma pessoa tem conhecimento e também informação junta, ela prospera. Gente, tanta coisa que antes eu não sabia. Pessoal, teve coisas que eu só fui aprender quando eu já tinha minha idade, uma idade um pouco avançada. E hoje eu penso assim, olha, comigo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas com meus 20 anos de idade, lá atrás, há muitos anos atrás, gente, eu digo que eu não cometeria muitos erros, a minha vida seria melhor em todos os sentidos, né? Fisicamente, financeiramente. Muitas vezes você fica sofrendo por um problema porque você não busca o conhecimento, você acha que já sabe tudo. E para você buscar o conhecimento, gente, você precisa de duas coisas. Você precisa de humildade e também de sede. Por que você precisa de sede? Ora, se alguém chegar e falar para você, fulano, vai lá e toma água. Você não vai tomar se você não tiver sede. Porque isso é uma coisa muito pessoal. Água você toma não quando mandam, né? Embora que a gente sabe que tem profissionais de saúde que recomendam você tomar água por causa da saúde. Mas na maioria das vezes você toma por uma necessidade. Não precisa ninguém mandar. Então, da mesma forma que assim é a água, o conhecimento. Gente, eu quando era pequena, eu era uma pessoa que sempre quis conhecer as coisas, sempre quis me informar, estudar muito. Isso me ajudou muito, sabia? Na minha habilidade de me comunicar aqui com as pessoas, de uma maneira com um pouco mais de desenvoltura. Quem me vê hoje se comunicando muito bem, com uma desenvoltura, né? Com uma boa dicção, você acha que eu nasci com isso? Eu tive, gente, que procurar o conhecimento. Eu tive que conversar com pessoas que sabiam fazer, que tinham informação de como fazer melhor. Eu fui buscar a parte teórica, mas também a parte prática. Como o conhecimento me libertou, não. Eu era uma pessoa que eu gaguejava muito, eu não sabia falar em público, eu tinha vergonha. Eu sei que, lógico, eu preciso melhorar bastante ainda em muitas coisas, mas, gente, para estar falando aqui 10, 12 minutos, né? Sem estar olhando para nada, não é fácil, não. Tá certo que de vez em quando você me vê aqui com a cabeça baixa, eu faço um roteiro, sim. Mas eu não sigo totalmente o roteiro, eu não fico o tempo todo só lendo. Porque eu já sei o que eu vai falar, já tá dentro de mim, só falta imprimir. Mas você acha que eu consegui isso de graça? Eu tive que ter sede, que é uma das coisas que tem que ter. A segunda coisa, humildade. Eu reconheci que eu não sabia de nada, ou que eu sabia pouco a respeito. Então eu fui procurar com gente que já fazia isso há mais tempo, que já se comportava assim há mais tempo. Isso ajudou a me formar intelectualmente, perdão, né? Eu preciso melhorar ainda, de vez em quando eu tropeço em alguma coisa, não quer dizer que eu fiquei perfeita, aqui não tem perfeição, aqui tem um ser humano que melhorou e está sempre melhorando. Gente, você tem que ter essa humildade para reconhecer que você precisa conhecer as coisas, precisa se informar, principalmente você que já tem uma idade, não desqualificando nem falando mal igual a minha, que você viveu numa outra época e o mundo está mudando toda hora. Gente, o mundo atualiza, não é nem por ano, é por minuto. Se você demora de ir num lugar, quando você volta àquele lugar, já tem uma tecnologia ali instalada. Esses dias, né, gente, eu sou da época, né, que tem um caixa de mercado que me atende, né? E esses dias eu fui numa determinada loja, além de ter o caixa humano, já tem aquele caixa de autoatendimento que você mesmo passa suas compras, coloca o cartão aí. E eu tava algum tempo sem sair de casa, né, fazendo coisas. E quando a gente vai olhar o mundo, gente, o mundo já mudou. E olha que eu fiquei somente alguns dias, hein, sem sair de casa, não foi anos. Imagine muitas pessoas que estão há anos sem conhecer as coisas.
Procure sair um pouco mais de casa. O mundo mudou, gente. O mundo não tá igual quando você era criança, quando você era adolescente. Tem pessoas que ela cria uma casca, uma resistência. Ela não quer conhecer nada, ela não quer se informar em nada. Ela chega e fala: "Ah, eu já sei como que faz isso, eu aprendi assim, eu vou morrer fazendo assim". Não, gente. Você sabia que existe muitas maneiras de fazer a mesma coisa que você faz, mas gastando menos tempo, menos dinheiro, principalmente você que tem uma empresa, você que tem um comércio. Gente, o assunto é muito longo. Caberia aqui uma abordagem mais profunda. E eu já passei aqui uns 15 minutos. Eu vou parar, perdão, e vou fazer a parte 2 disso aqui, porque esse assunto é muito gostoso. E ele vai te ajudar muito. Porque a pessoa que ela para de aprender, de conhecer, de se informar, na minha opinião, ela fica para trás, gente. Porque o mundo, ele está se revolucionando muito rápido. E se você ficar parado dentro das suas convicções, não querer aprender nada, não querer se ajustar ao mundo que está sendo oferecido aí, não estou falando de coisas erradas, né, gente? Estou falando de ferramentas, tecnologia. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar para trás. E quando você for ir para os lugares, você não vai saber como se portar, porque o mundo está mudando a cada instante, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, entendeu, se eu for explícita, deixe seu comentário aí, compartilhe, se inscreva. Você gostou do que eu falei? Você entendeu o que é um conhecimento, uma informação? Isso está sendo útil para você? Você concorda que o conhecimento, a informação vale ouro, que liberta, que tira as pessoas da escuridão, que prospera? Outra hora eu vou estar falando mais nisso, tá bom? Boa sexta-feira, bom final de semana e até o próximo vídeo, tá bom? Com mais um vídeo aqui no canal Janela do Pensamento. Tchau!